fronteira, tá bom? E aí nós vamos analisar essa política de fronteiras aqui, beleza? De forma bem breve, pessoal, o que você precisa saber? O que você precisa saber aqui? Que a geopolítica de fronteira é um campo de estudo e atuação que é complexo. Por quê? Porque eu tenho desafios multidimensionais que vão exigir ali a adaptação das normas governamentais, porque a realidade que era uma atrás não é agora, né? Então, eu tenho que mudar constantemente essas regras. Então, eu tenho aqui a geopolítica de fronteiras no Brasil. Então, não é apenas uma linha que divide, desse lado é Brasil, do outro lado Paraguai. Não, eu tenho uma área ali de transição, uma área de tensão. Eu tenho uma área ali que vai ter dinâmicas geopolíticas, econômicas, sociais e ambientais. Eu tenho uma extensão de fronteira terrestre de mais de 16 mil quilômetros marítimos, tá? E fazer a gestão eficaz dessas regiões é um pilar da soberania nacional, da segurança pública, do desenvolvimento. E quais são os debates contemporâneos da geopolítica de fronteira? Então, presta atenção aqui, ó. O Brasil, ele tem atualmente transcendido aquela visão tradicional de defesa militar. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de visão hoje, né? Na verdade, eu tenho vários, mas hoje, principalmente, as ameaças ali vão exigir uma resposta mais intensa do Estado. Então, eu vou transcender essa visão puramente militar. Primeiro, a questão da anarquia regional e o crime organizado transnacional na América do Sul. Então, a América do Sul é uma zona de paz. Por quê? Porque eu não tenho conflitos interestatais, um Estado atacando o outro, e, porém, eu tenho ali uma intensa atividade criminosa. Narcotráfico, contrabando, armas, mercadorias, tráfico de pessoas, crimes ambientais, mineração e desmatamento. E eu tenho aqui dois problemas fundamentais. Alta rentabilidade, ou seja, vale muito a pena cometer o crime compensa financeiramente no Brasil, e uma alta, como eu posso falar aqui, fragilidade das estruturas que vão ser responsável pelo policiamento e fiscalização dessas regiões, tá? Então vale a pena, fica fácil, é barato, porque provavelmente o cara vai conseguir ali se dar bem. Então, por exemplo, o contrabando, ele vai gerar um capital muito grande. Quem não vê iPhone aí, celular, o pessoal tocando o 12 para poder contrabandear produtos aqui, perdão, aí seria de caminho. Cigarro é um tipo de exemplo de contrabando. Pneu, enfim. Como que as pessoas fazem? Vale a pena, pô. O cara vai lá, se ele for preso, a pena é ridícula, se der certo ele ganha um dinheiro muito bom. Então, no Brasil, a gente tem esse problema que o custo-benefício para o marginal vale muito a pena, né? E aí a gente entra aqui em duas visões distintas de manutenção e garantia de fronteiras. Quais são elas? Eu tenho uma visão que falava em ocupação do território, de deixar o território vazio. Ah, não, deixa lá vazio, a selva cuida por ele mesmo, você vai ter base ali de força armada, de órgãos de segurança pública, mas o grosso ali da atividade fica por conta da própria selva, da própria região, né? E eu tenho uma visão mais moderna que vai trazer aqui essa ideia de ocupação, essa ideia de presença estatal. E isso vai acontecer através das fronteiras vivas, que vão buscar ali uma integração, desenvolvimento socioeconômico, beleza? E a implantação dessa visão, ela vai esbarrar num problema muito grande, que é a falta de estrutura, precariedade dos serviços públicos e dificuldade de garantir presença efetiva nessas áreas. Gente, se você pegar ali região de fronteira, no extremo norte, ninguém quer ficar, não tem estrutura, não tem nada. Então, a gente tem esse problema. Aí eu tenho aqui o impacto das mudanças climáticas e questões ambientais. E aí essa interação de clima e eventos climáticos extremos que vão afetar ali, afetam as regiões de fronteira. Vão gerar o quê? Desorganização social. Isso vai gerar deslocamento populacional, vai gerar vulnerabilidade. Então, por exemplo, a Amazônia tem suas fronteiras marcadas por tensões relacionadas à exploração ilegal de recursos e à securitização do bioma. Então, eu tenho questões ali de atores externos que querem se intrometer na questão da Amazônia, né? Então, vão levar ali o debate sobre soberania e gestão de recursos
E aí, estão ouvindo? Estão ouvindo? Beleza, né? Estão ouvindo. Tinha dado algum problema aqui no áudio aqui, agora já arrumei. Então você tem esse problema aí da questão das cidades gêmeas, tá? Qualquer problema aqui me avisa, tá? Que aí a gente organiza aqui. Então você tem o problema das cidades gêmeas, que são cidades que vão ter ali dos dois lados da fronteira. E você tem um exemplo clássico, que é Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Então tá. Esse debate vai envolver a necessidade de políticas públicas direcionadas para essas áreas específicas. Porque eu tenho peculiaridades sociais, econômicas. Eu tenho uma questão aqui relevante de infraestrutura e conectividade, que é sobre implantação de rodovias, ferrovias e hidrovias na região de fronteira e estratégica. Por quê? Porque, por um lado, elas promovem integração. Ó. Embora promovam integração, podem criar novas rotas para ilícitos. Isso é um problema, né? Porque se, por um lado, eu vou modernizar aquela estrutura, por outro lado, é bem capaz de eu criar um novo polo que vai atrair criminalidade, entende? Então, esse é um grande problema das nossas cidades fronteiriças, né? Esse é um grande problema mesmo. Por que eu estou falando tudo isso? São os debates. O edital pede debates contemporâneos. Eu estou trazendo todos esses debates contemporâneos sobre a nossa questão de fronteiras. Tranquilo, gente? Até aqui de boa. De boa, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A chance é agora. Ninguém. Perguntas. Ninguém quer fazer uma pergunta? Vou até mandar aqui, ó. Perguntas. Quem não tem perguntas, então beleza. Vamos embora. O que eu tenho aqui ainda, então, para comentar com vocês sobre isso? Normas governamentais. Então, ó, gente, ó, falamos na primeira parte da aula, nós falamos dos debates contemporâneos. Quais são os debates contemporâneos das regiões de fronteira? O que está se debatendo sobre isso? Falei de tudo que nós estamos debatendo sobre essa questão de fronteiras. Passei para vocês aí todo esse debate. E agora? Agora nós vamos entrar no tópico específico do edital, que vai falar sobre Política Nacional de Fronteiras. Política Nacional de Fronteiras. Então preste atenção que nós vamos entrar agora num tópico bem específico, está lá expresso no edital. Política Nacional de Fronteiras. Já anota aí o que você precisa saber. Eu tenho. Qual é a Política Nacional de Fronteiras? É o decreto 12.038 de 2024. Gente, será que isso aqui pode cair? Vou até anotar aqui, gente. Vou até anotar. Ó, vai cair. Isso aqui é mais certo. É impossível ter algo mais certo aqui, ó. Vai cair. Não tem como. Por quê? Porque é 2024, a Política Nacional de Fronteiras, PNF, decreto 12.038 é de 2024, isso aqui vai cair. Então eu tenho um conjunto de leis, ó, a gestão de fronteiras é regida por um conjunto de leis, decretos, políticas que buscam equilibrar a soberania. No nosso edital, eles cobraram especificamente essa Política Nacional de Fronteiras, tá bom? O que você tem que saber aqui? Não pode errar. Vamos lá. Primeira coisa, tem um caráter estratégico. Então, foi recentemente instituída. Vai cair na prova, pô, certeza. Eu tenho eixos interdependentes, ou seja, vão se basear na integração de 4 eixos: segurança, integração regional, desenvolvimento, direitos humanos, cidadania e proteção social. Isso aqui provavelmente cai na sua prova. Eu tenho ali arcos de fronteira, que vai dividir a base territorial de atuação em 3 áreas: arcos norte, central e sul. Presta atenção, são as nossas principais, ou as nossas, arcos de fronteira: arcos norte, arco central e arco sul. E qual o objetivo da nossa Política Nacional de Fronteiras ali, ó? Inclui a promoção da proteção de direitos humanos e território de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais de fronteiras, além do combate a ilícitos e fomentar o desenvolvimento. E vai instituir, ó, vou até colocar em vermelho, isso aqui pode cair, ó, institui o Comitê Nacional de Fronteiras para a coordenação de ações.
Então, dicasinha de prova para você. Você vai ler isso aqui, ó. Você vai pegar esse decretozinho aqui e ler. Você tem que ler o decreto 12.038, tá? Tem que ler, não tem como fugir do decreto aqui 12.038. Tem que ler, pessoal. Tem que ler, não tem como. É importante. Ele vai trazer a Política Nacional de Fronteiras. Não é grande, não é um decreto grande, tá? Ele vai falar ali, são 16 artigos, vai falar dos ministérios envolvidos, vai falar do Gabinete de Segurança Institucional. Então, vai criar o comitê, né? Então, vale a pena você estudar. Deem uma lida, que vai falar da política nacional. Deem uma lida. Não deixe de estudar esse conteúdo, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês aqui, ó. Não é um conteúdo grande. A Política Nacional de Fronteiras não é um conteúdo grande, tá aqui, ó. Coloquei no material para vocês aqui. Não é um conteúdo grande, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. São 16 artigos, bem tranquilo, ó. Dê uma lida nessa política, tá? Não deixe de estudar a Política Nacional de Fronteiras, não. Acho que vale muito a pena para você estudar a Política Nacional de Fronteiras. Beleza? Pessoal, vamos continuar aqui para a gente finalizar. Falamos aqui, né? Faixa de fronteira. Aqui já são termos mais antigos, né? Mas pode ser que caia essa questão aqui, alguns conceitos para você. O que é faixa de fronteira? Preste atenção, porque se cair, você não pode errar isso, tá? Não pode errar. Se cair, você tem que, na hora, gabaritar isso aqui. Então, ó, faixa de fronteira, preste atenção. Faixa de fronteira, Lei 6.634 de 79, bem antiguinha. Então, é uma área indispensável à segurança nacional. Então, ó, 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre. E aí, é área indispensável à soberania e segurança nacional. Então, preste atenção nisso. 150 km de largura paralela à linha divisória terrestre. Ok? Restrições. Então, eu tenho restrições a atividades como alienação de terras públicas, abertura de vias de transporte e instalações de meios de comunicação. Pô, Jorge, então não vai ter? Vai, sendo que eu tenho consentimento prévio do Conselho de Defesa para diversas decisões. Por quê? Porque eu vou controlar o uso e ocupação do solo nessas áreas sensíveis. É importantíssimo que você conheça pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu tenho aqui o Plano Estratégico de Fronteiras, o PEF, que é a Lei 7.496 de 2011, que vai trazer ali, ó, integração de ações, porque eu vou ter ali criado para integrar ações de segurança de forças armadas com os estados e municípios na área de fronteira, mecanismo de articulação, que vai prever a implementação do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, um centro de operações conjuntas para coordenar os esforços. Aqui, ó, presta atenção, eu tenho o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, que é algo que não caiu de forma específica no edital de vocês, mas é importante, porque não é uma lei específica, mas é um programa estratégico do Exército Brasileiro. E ele é feito com base nas diretrizes da Defesa Nacional, que a gente vai falar quando falar do eixo 3, ok? Então, você tem ali um sistema de monitoramento e de controle terrestre da fronteira, que vai, na ideia, utilizar tecnologias avançadas, como sensores, radares, comunicação. E, por último, eu tenho aqui, ó, ampliação da presença estatal. Então, a ideia é aumentar a presença do Estado na fronteira e, com isso, coibir ilícitos e apoiar operações de segurança pública. Aqui não tem, para vocês, no edital de forma específica, a lei de imigração no eixo 3, ela não tem de forma específica, mas, embora ela não seja uma lei de fronteiras, ela vai estabelecer princípios e diretrizes para a política migratória. Então, eu vou ter ali universalidade de direitos humanos, repúdio à xenofobia. Então, ela vai impactar diretamente como o Brasil acolhe e lida com imigrantes. Então, migrantes, né? Então, é importante você conhecer um pouquinho disso aqui. E qual a relevância disso tudo para o CNU? Qual a relevância desses conteúdos para o CNU? Fazendo sempre aquele paralelo que eu gosto de fazer em todas as aulas, né? Trazer esse paralelo, isso tudo que eu falei, o que tem para o CNU? Então, preste atenção. Para o CNU, o que você precisa saber? Qual é a relevância ali? Ó?
A geopolítica das fronteiras é um tema central, pois vai exigir do futuro servidor a compreensão de ameaças e desafios multidimensionais, como fronteiras não são mais aquele cenário de defesa militar, mas a análise ali de combate a crimes complexos, tráfico, contrabando, caminho, crise humanitária, integração, atuação integrada e interagência, ou seja, várias agências governamentais atuando ali. Então eu tenho Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita, órgão de inteligência, sempre agindo ali sob o égide da Política Nacional de Defesa, tá bom? E qual a importância desse arcabouço legal? O conhecimento da lei da faixa de fronteira, da política de fronteira e do CISFRON. Da lei de migração, acho que é importante você entender alguns dispositivos, alguns princípios ali. Você entendendo isso aqui, você consegue matar ali o nosso conteúdo, tá? Aqui eu tenho a questão do desenvolvimento de segurança, que tem a visão de fronteiras como área de desenvolvimento e integração, e não apenas de contenção, beleza? Aqui, gente, eu trouxe essa questão da Política Nacional de Defesa. Ó, aqui vai trazer alguns princípios, vai assegurar muita coisa aqui para vocês. Vou falar rapidinho sobre esse conteúdo aqui, de forma bem rápida. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Até aqui alguma dúvida? Vamos falar bem rápido. Por quê? Falar bem rápido porque eu fiz questão de resumir a Política Nacional de Fronteiras, tá? É importante que vocês leiam ela, mas eu fiz um resumão da Política Nacional de Fronteiras, então eu acho que vale a pena para que você estude esse conteúdo, tá bom, gente? Vale a pena, tá? Vale a pena. Já vou responder as dúvidas de vocês, tá, gente? Já vou responder. Vamos só começar a falar um pouco aqui da Política Nacional de Defesa, que eu acho que é o tópico mais relevante para a sua prova, tá? Eu acho que é o tópico mais importante, tá? Te respondendo aqui essa questão das operações Ágata, elas são vinculadas à Política Nacional de Defesa, mas não são exclusivamente fruto dessa política, tá? Por quê? A Política Nacional de Defesa ela tem por objetivo ali integrar as ações das Forças Armadas, policiais e de outros órgãos de defesa para fortalecer ali a presença do Estado em regiões de fronteira, combater crimes transnacionais, quais são? Tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, promover o desenvolvimento regional. E aí, nesse contexto, foram criadas várias ações concretas para cumprir esses objetivos. E das operações concretas, das ações concretas, é a Operação Ágata, tá? E o que é essa Operação Ágata? Muito boa sua pergunta. A Operação Ágata ela é coordenada pelo Ministério da Defesa, e aí eu tenho participação das Forças Armadas, Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA e diversos outros órgãos ali. Eu tenho o foco principal no combate aos ilícitos na faixa de fronteira, principalmente região norte e centro-oeste. Principalmente região norte e centro-oeste. E aí eu vou integrar os esforços de instituições civis, militares, combinado com as agências de inteligência para repressão e presença estatal. Então, assim, a Operação Ágata ela é uma ação prática que se insere, né, dentro dos objetivos da Política Nacional de Fronteira, ok? Ainda que ela se relacione com outras estratégias, como, por exemplo, o Plano Estratégico de Fronteiras, que é o PEF, né? Eu falei com vocês aqui que foi lançado em 2011. Então, é isso, tá, pessoal? Deu para entender? Deu para entender ou falei muito rápido? Gente, o papel dos militares na faixa de fronteira é defesa da soberania nacional, tá? O papel dos militares na nossa faixa de fronteira, defesa da soberania nacional, ok? Se cair uma questão para você falando sobre o papel, ele primeiro, é um papel estratégico, é um papel constitucional, a Constituição vai atribuir isso, e você vai ter várias atuações. Eu sempre escrevo aqui multifacetados. Os alunos falam, pô, Jorge, o que é multifacetado? Vai ter várias faces, né? Então, eu tenho tanto uma atuação para a defesa nacional, quanto para apoio à segurança pública, e também a presença do Estado nessas áreas sensíveis, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de defesa da soberania nacional, eu tenho a integridade do território, eu tenho que eles devem estar prontos para atuar em caso de ameaça externa. Então, o Brasil foi atacado, eles têm que estar lá em pronta resposta para defender o Brasil. Eu tenho que manter uma presença dissuasória
em áreas remotas e vulneráveis do território nacional. Também tem a questão do combate aos crimes transfronteiriços, né? Que ali eu tenho operações conjuntas, como, por exemplo, a Operação Ágata, né? Em parceria com a PF, com a PRF, Receita, IBAMA e etc. Eles vão realizar patrulhamento, eles vão patrulhar revistas, bloqueios. Lembrando que na faixa de fronteira eles têm poder de polícia para tentar evitar ali tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, garimpo ilegal, crimes ambientais. Por quê? Porque eles vão utilizar ali da capacidade de logística, inteligência, tecnologia, enfim, tudo isso aí. Consegui entender? Beleza? Ou não? Ok. É muito conteúdo, gente. Eu sei, é muita informação, tá? Por isso que eu falo, vai perguntando aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos continuar? Vocês perguntaram, agora vamos continuar aí. O que a gente tem aqui? Gente, vamos falar aqui, ó, da Política Nacional de Fronteiras. Ó, Política Nacional de Fronteiras, que é o Decreto 12.038 de 2024. Então, vai ser ali o arcabouço normativo de atuação do Estado brasileiro nas suas áreas de fronteira, né? E qual o objetivo da nossa Política Nacional de Fronteiras? É, ó, aprimorar a governança e a coordenação de ações governamentais. Qual é a natureza e importância? A Política Nacional de Fronteiras reconhece as fronteiras não apenas como uma linha divisória, mas como espaços dinâmicos e multifuncionais que demandam uma abordagem sistemática. Então eu tenho ali, ó, eu escrevi uma palavra errada aqui, ó. A presença nacional aqui, tá? Garantir a efetiva presença do controle estatal. O Estado brasileiro está presente ali naquelas localidades. O Estado brasileiro está presente ali para tentar evitar qualquer cometimento de qualquer ilícito, né? Qualquer prática ilegal, tá bom? Então, isso é importante, tá? O Brasil está ali com a sua presença física, né? Presença física ali naquele ambiente, tá? Ok, vamos lá. Ali era para eu ter escrito presença nacional, não sei por que eu coloquei. Isso eu vou apagar aqui depois e vou trocar, tá bom? Então, garantir a presença, efetiva presença do controle estatal brasileiro em suas fronteiras, tá? Desenvolvimento regional. Então, vai ter um fator ali de desenvolvimento regional. Por quê? Porque eu vou promover o desenvolvimento socioeconômico das regiões de fronteiras, combatendo ali pobreza e também vai gerar ali segurança pública. Por quê? Porque a exclusão social favorece ali a exclusão das pessoas, tá? Eu tenho a questão da integração regional, que vai fomentar a cooperação, proteção dos direitos. Quais são os princípios que vão reger a Política Nacional de Fronteiras? Então, eu tenho ali, ó, caráter estratégico das fronteiras, integração e coordenação, intersetorialidade, que é quando eu tenho abordagem, vai em dimensão de segurança, política social, regionalização. Lembra que eu falei dos arcos, norte, centro e sul? As cidades gêmeas também, que eu já expliquei para você. Participação social, respeito aos direitos humanos, sustentabilidade ambiental. Então, esses são todos os princípios da Política Nacional de Fronteiras. Quais são os objetivos? Fortalecer a presença da autoridade do Estado, combater ilícitos, promover o desenvolvimento sustentável, assegurar a proteção social dos direitos humanos e os direitos humanos, fomentar a integração e cooperação regional, garantir a segurança de navegação e aviação nesses locais. E quais são os eixos de atuação de base territorial? Lembra que eu falei, ó, 4 eixos interdependentes: eixo da segurança, eixo da integração regional, eixo do desenvolvimento sustentável, direitos humanos e proteção social. Então eu tenho ali, ó, a base territorial, atuação em 3 arcos. Arcos norte, e aqui é importante, nós temos a fronteira ali com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia. Então eu tenho ali questões amazônicas, tá? Por exemplo, exploração ilegal e tráfico de drogas. Eu tenho o arco central, que é Peru, Bolívia, Paraguai, que é uma intensa área ali de narcotráfico e mineração ilegal e contrabando. E o arco sul,
a Argentina e o Uruguai, tá? Caracterizado por uma integração econômica, mas também contrabando, tráfico e também descaminho nessa região, tá? E aí eu tenho a questão das cidades gêmeas. Gente, tudo isso aqui é importantíssimo. Você tem que ler o materialzinho depois que o titio fez, que está top demais. Então, tudo isso aqui ainda tem a questão das cidades gêmeas, que são os municípios localizados em fronteiras, e eu tenho uma conurbação ali de cidades estrangeiras. Como eu falei, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, né? Quais são os instrumentos de governança da Política Nacional de Fronteiras? Eu tenho ali o Comitê de Fronteiras, o Plano de Ação Setorial e Regional, eu tenho sistemas de informação. Quais são as implicações para o CNU? Então, lembra disso, que a Política Nacional de Fronteira vai definir um arcabouço de atuação, vai destacar os desafios e prioridades, vai enfatizar a atuação integrada, prepara para a realidade profissional. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento sobre os princípios e objetivos que guiarão a atuação de futuros servidores que trabalharão diretamente ou indiretamente com fronteira ali e nas políticas para fronteira. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Meu objetivo com vocês sempre é não passar daqueles 50 minutos, conseguir aqui ficar em 35 minutos, falar tudo que é importante, que é relevante, tirar dúvida de vocês. Agora, 2 minutinhos, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Por favor, é agora. Alguma dúvida? Então, falei da Operação Ágata, que vocês pediram, muito boa, agradeço, levantou a bola muito boa para mim falar aqui. Falei também da questão das Forças Armadas e soberania. Falei dos arcos, né? Sul, norte e central. É importante você saber essa questão dos arcos. É isso. Pessoal, deem uma lida no nosso material. Não fiquem só na videoaula. Vá para... Porque qual é a minha estratégia? Trazer tudo que é importante, como se fosse um brainstorm, para vocês poderem ter a expertise, para quando for ler o material, vocês terem um material separadinho, certinho ali para vocês. Beleza? Vou arrumar o erro que eu cometi ali na digitação ali. Mas tá tudo, tirando aquilo ali, aquela palavra introdutória, tá tudo certinho, beleza? Tamo junto, forte abraço, até o